iniciando a revisão, capítulo do 6 até o capítulo 21, tá? Mas estude pelo vídeo que é o suficiente. Caso queira, você pode pegar esses tópicos e jogar na internet para poder pesquisar também. Oitavo ano, recuperação final, continente espelhado. Então, eu vou colocar somente sobre o continente africano na prova, tá? Então, prova só sobre a África. Então, a África ele é um continente espelhado. Se você pegar tipo a linha do Equador, certo? Que divide a Terra ao meio. Ao norte da África e ao sul da África, nós temos uma natureza semelhante. Então, tipo, ao norte da África, nós temos o rio Nilo. Ao sul da África, nós temos o rio Congo, que é o segundo maior volume de água do mundo. Nós temos uma vegetação de savana ao norte, uma vegetação de savana ao sul. Nós temos o deserto do Saara ao norte, nós temos o deserto de Kalahari ao sul, temos montanhas ao norte, montanhas ao sul, enfim. A natureza que nós encontramos no hemisfério norte, com relação à linha do Equador, lá no continente africano, nós encontramos essa natureza também semelhante ao sul. Então é por isso que a África é considerada um continente espelhado. Alguma dúvida? Segundo, nós temos uma forma de regionalizar a África. O que é o processo de regionalização? Aquilo que nós fazemos no Brasil também. Não tem no Brasil as 5 regiões? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste? Então lá na África nós temos uma forma de regionalizar o continente com base no processo histórico e também com base na sua cultura. Nós dividimos a África, pega como referência a linha do Equador. Então, como referência a linha do Equador, ao norte da África, nós chamamos de África Branca. Ao sul da África, nós chamamos de África Negra. Só que a África Branca que está ao norte, tipo, não é branco assim, igual da minha tonalidade de cor de pele. É tipo de morenos, tá? Então, os muçulmanos, os árabes, eles dominaram aquela região. Egito, Marrocos, a Tunísia, Argélia. Então, esses territórios ao norte da África foram dominados por árabes muçulmanos, tá? Então, nós chamamos de África Branca, mas na verdade são morenos. Onde que a religião é uma religião islâmica, então consecutivamente eles são muçulmanos. Então quem segue os princípios do islamismo é chamado de muçulmano, ok? Ao sul da África predominam os pretos, os nativos, onde que a cultura deles é com base nas religiões ligadas à natureza, tipo Deus Sol, Deus Lua, Umbanda, Candomblé, Espiritismo, e também catolicismo é bem forte. E o protestantismo, até judeu também a gente encontra um pouco no sul, ok? Então ao norte, muçulmano, ao sul, católicos, vamos dizer cristão, vai? Cristão e religiões ligadas à natureza. Alguma dúvida? Serengeti. Serengeti, a gente vê aí, tipo, já assistiu o Rei Leão? É óbvio, né? Rei Leão lindo, maravilhoso. Vai ver o espetáculo que tá tendo lá, tipo, no teatro do Rei Leão, já ouviu falar? É caríssimo. É fantástico. Então, aquela natureza, aquela paisagem que é demonstrada no Rei Leão, ela é um parque natural preservado e patrimônio da Unesco. A Unesco é que, tipo, preserva aí a cultura de várias regiões ao longo do mundo, mas enfim, aquela paisagem que é demonstrada ali, tipo do Rei Leão, e também vários documentários de Discovery e tal, ela tem um nome, é chamada de Serengeti, tá? Serengeti. Escreve, tá aí a pronúncia, né? Quer dizer, a grafia. Então, o Serengeti é um patrimônio natural, onde que nós encontramos uma fauna e uma flora riquíssima. Então, é algo que é um patrimônio preservado e que é livre para poder ter visitação. Só que, tipo, construir casa, sua mãe não pode vender apartamento lá, não. É somente patrimônio natural intocável. Refugiados. O que é um refugiado? O refugiado é aquele que sai do seu país ou do seu continente em busca de uma vida melhor. Então, na África, nós temos aí um contingente, um número de uma população gigantesca que sai do continente em busca de uma vida melhor, principalmente no continente europeu. Por que eles saem do continente africano? Por inúmeros motivos, né? A fome é um deles, a saúde é o outro. Sabia que na África tem um médico para cerca de 10 mil habitantes?
essa pessoa precisa de um médico, morre praticamente na fila do hospital. Medicação, né? É tudo muito baixo, né? Quantidade de hospitais. Uma outra coisa também que nós temos de número de refugiados do continente africano são também as guerras. Inúmeras guerras acontecem, só que tipo não dá ibope, por isso que não aparece na televisão. Igual o que está acontecendo entre Rússia e Ucrânia, ou entre lá na Síria. Qual que é o outro também? Síria, que é refugiada. Sério? Nossa. A família dela é refugiada. É sério? Que top, entre aspas, né? Meu, eu preciso de um vídeo depois. Você consegue fazer a ponte? Sério? Você consegue fazer a ponte para ela gravar um vídeo para mim? 2 minutinhos, coisa rápida. Então, nós temos aí, por conta de guerras, muitos refugiados do continente africano. Ainda hoje, nós temos pessoas que trabalham quase que de forma escrava. A gente chama tipo de pessoas em situação de análoga à escravidão. Não é uma escravidão, mas as condições é como se fosse, porque recebe pouquíssimo e tal. Perseguição religiosa também na África é muito forte. Você estava aqui quando eu passei o filme Viagem ao Mar Vermelho? Não, mas eu já ouvi falar. Então, sempre confundo se é Viagem ao Mar Vermelho ou é Fuga ao Mediterrâneo. Acho que é Viagem ao Mar Vermelho mesmo. Fuga no Mar Vermelho. Eu já vi alguma coisa, é o Mar Vermelho. É alguma coisa assim, o cara que fez o Capitão América. Então, lá no Sudão, existe uma perseguição religiosa gigantesca. Aquele que não é muçulmano, porque o Sudão fica no norte, África Branca, então a pessoa que não é muçulmana é perseguida constantemente. Sofre, é violentada, sofre com xenofobia, racismo e tal. E muitas pessoas acabam tentando tipo, uma vida num outro país por conta que está em constante ameaça de morte. Então, muitos refugiados saem também por conta de religião no continente africano. Então, esses daí são os variados tópicos aí, tipo que as pessoas buscam uma vida melhor em um outro continente. O apartheid, próximo tópico. O que foi o apartheid? O apartheid é um processo de segregação. O que é segregação? É a separação. Separação pode ser entre classes sociais, alta, baixa, ou segregação por conta tipo de etnia, preto, branco. Na África do Sul aconteceu o maior processo de segregação. Então, as pessoas da Inglaterra que colonizaram a África do Sul, que eram a minoria, elas acabavam tipo dominando todo o país. Por que dominava? Arma de fogo, dinheiro, tal, corrupção, compravam outras pessoas de má índole, tipo de pretos para poder se aliar a eles, enfim. Então, os brancos da Inglaterra dominaram a África do Sul, que é um país, tá? Os pretos, eles eram todos empurrados praticamente para as áreas de periferia, com baixíssimas condições, saneamento básico precário, tratamento de esgoto, água, tal, acesso à educação, saúde também extremamente precário. Para a pessoa entrar numa cidade na África do Sul, onde que era uma cidade central, tinha que ter uma autorização até do governo para poder estar ali naquela área, que era um passe, tá? Uma autorização, um documento por escrito. Se ela tivesse lá sem esse passe, sem esse documento, ela era presa. Você vê um tanto de racismo. Existiam espaços, existiam ônibus, existiam escolas somente para brancos e espaços somente para pretos. As pessoas que eram pretas, elas não poderiam ter acesso para poder conversar com uma pessoa branca. Tipo, chegasse a polícia e eu encontrasse um preto, conversasse com o branco, se o branco falasse, ele tá me perseguindo, eu não estou autorizando ele a falar comigo, esse preto era preso. Olha o nível, né, desse racismo. O que vai acontecer então na África do Sul? Algumas pessoas elas vão se levantar contra este processo de segregação. A exemplo de Nelson Mandela. Então, Nelson Mandela ele foi um dos líderes revolucionários, revoltosos ali na África do Sul. Foram para as ruas, realizaram manifestações, mas, infelizmente, muitos deles morreram. Outros foram torturados, outros receberam prisão perpétua. Prisão perpétua é ser preso, ficar na cadeia para o resto da vida, até a sua morte. A exemplo de Nelson Mandela, que recebeu prisão perpétua. Outros foram exilados. O que é o exílio? Você ser expulso do seu próprio país.
Aí você nunca mais encontra seu pai, sua mãe, tio, tia, avó, filho, sobrinha, marido, esposa, enfim. Como que este processo do apartheid ele vai chegar ao fim? Tá? Dura várias décadas isso. Ele vai chegar ao fim quando os europeus eles estão no processo de Segunda Guerra Mundial. Então o foco da Europa durante a Segunda Guerra Mundial era somente um matar o outro e acabaram deixando o continente africano um pouco de lado. E os Estados Unidos, que ele não foi beneficiado com a colonização do continente africano, ele acabou, se não vai ser meu, a África não vai ser de ninguém. Então, os Estados Unidos e depois também a Rússia, eles acabaram mediando o processo de independência do continente africano. Então, muitos dos países africanos só receberam seu processo de libertação e de independência por conta do auxílio dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos auxiliando esse processo de independência, a África do Sul, então, ela é liberta. Os ingleses praticamente são expulsos do país e Nelson Mandela ele se torna o primeiro presidente negro da África do Sul, diminuindo esse processo do apartheid. O processo do apartheid ele chegou ao fim? Não. Ele diminuiu muito, diminuiu uns 80%, mas ainda sobra um pouquinho de racismo ainda no país. Dúvidas sobre o apartheid? E o último, para a gente poder finalizar, é o imperialismo. O imperialismo também é chamado de neocolonialismo, ou seja, um novo processo de colonização. Então, a colonização que nós conhecemos da América, ela durou aí, de 1500 até mais ou menos 1800. O imperialismo ele começa depois disso, de 1800 até praticamente a metade do século XX, que é 1950 mais ou menos. O imperialismo ele surge então durante a Segunda Revolução Industrial. A primeira era só a Inglaterra que era industrializada. Durante a Segunda Revolução Industrial, as indústrias chegam nos Estados Unidos, no Japão, chegam na França, na Alemanha, na Holanda. Tranquilo? Fácil? Esses países agora industrializados, eles precisavam de matéria-prima. E da onde que eles tiravam? Do continente africano e também do continente asiático. Lá na África, eles dividiram o continente. Este processo é chamado de partilha da África, dividir igual pizza. Portugal, essa parte é sua, Espanha, essa parte é tua, Itália, essa parte é tua, Inglaterra, essa parte é sua. Dividiram a África igual pizza. Este processo é chamado de partilha da África. Para poder fazer essa partilha, essa divisão, teve uma reunião. Essa reunião ficou conhecida como Conferência de Berlim, lá na Inglaterra. Então, as potências agora industrializadas durante a Segunda Revolução Industrial, as potências europeias se reuniram na Alemanha, mais precisamente em Berlim, fizeram essa reunião que é chamada de Conferência de Berlim, onde que eles realizaram a partilha da África para retirar a matéria-prima para as atividades industriais. Dúvidas? Isso é chamado de imperialismo. Você estudou isso em história também. O imperialismo não foi somente a retirada de recursos naturais. O imperialismo também foi uma imposição cultural. Então, um exemplo. Vamos supor que Portugal dominou a Angola. Então, lá na Angola, eles vão parar de falar agora, olha... Fica tranquila. Tudo bem. Já estou acabando já, tá? Então, Portugal agora dominando a Angola, eles não iam mais falar a sua língua nativa, eles iam falar agora o português. Então, se lá na Angola eles tinham religiões ligadas à natureza, o candomblé, tal, umbanda, espiritismo, agora eles não vão mais ter essa religião, agora eles vão ser católicos, porque Portugal é católico. Então, o imperialismo não foi somente retirada de matéria-prima, o imperialismo também foi uma imposição cultural. Dúvidas? E é por isso que, você vai para a África, você encontra, vários idiomas europeus. Você vai encontrar na África gente falando português, italiano, inglês fluente. Você vai encontrar pessoas falando francês, espanhol, por conta deste processo do imperialismo. E é por isso que, os refugiados africanos, eles buscam o refúgio no país cujo qual fez o imperialismo sobre eles. Então, um angolano que recebeu o processo do imperialismo por Portugal, ele busca refúgio aonde? Em Portugal, lá na Europa. E assim a gente finaliza por aqui a nossa revisão. Lembrando, resumo para ser entregue na quarta-feira, tá?